aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o dia foi muito bom, muito tranquilo de ser operado. Não sei vocês, mas para mim o dia foi muito bom, fechando muito bem a semana. O mini índice abriu fazendo um movimento de queda forte. Eu não faço entrada de meio de caminho. Se eu não tiver nenhum gatilho, eu não faço entrada. Eu não opero pullback em média de 9 no 11R. Então, eu não tive nenhum gatilho para aproveitar na dica dessa queda. Então, eu fiquei de fora. Quando o mercado fez o cruzamento, eu fiz a minha entrada. Por que eu fiz a minha entrada? Devido ao tamanho da queda. E na hora que fez esse cruzamento de alta no 8, ó, eu não entrei pelo 11, eu entrei pelo 8R. Volta aqui. Aqui, ó, eu fiz a minha entrada aqui no 8R. Quando foi esse momento? Era o horário da abertura do mercado à vista e muitos papéis estavam abrindo positivo. Eu optei por arriscar essa entrada. Eu não gosto de fazer reversão imediatamente a um movimento forte desse, mas eu achei válido essa entrada, por isso eu fiz no 8, não quis esperar o 11 e também coloquei um alvo de 500 pontos, era o primeiro trade do dia, eu optei por fazer um trade, digamos assim, definido, ele andou bem mais, ó, vamos ver qual foi o máximo que ele subiu aqui, ó, eu nem olhei. Ó, o máximo foi 670 pontos, então tá bom. Coloquei alvo de 500, tinha o pivô, então eu preferi fazer a minha saída um pouquinho antes desse pivô. Aí, para quem entrou no 11R também, deixa eu voltar aqui, ele teria pago, não teria dado calor, não teria dado stop. É possível que quem proteja, assim que ele ande um pouquinho, tenha tirado um 0 a 0, mas eu acho que ele nem andou o suficiente para proteger, não. Não andou, só 120 pontos, aí voltou, ficou um pouquinho negativo. Depois ele andou o máximo que ele andou também foi 400 pontos, então teria dado um belo de um game para quem entrou nesse cruzamento. Logo na sequência ele fez um cruzamento de baixa, para mim o cruzamento mais interessante, abaixo do pivô, abaixo da média de 200, tinha VWAP ali para dar uma azedada, mas eu fiz a minha entrada, consegui fazer parcial na VWAP, mas ele sambou aqui, a hora que reverteu eu já quis sair, porque início do dia, não estava tão claro assim, ele voltou muito rápido, então eu preferi fazer a minha saída. Quando eu entro com a VWAP tão próxima, eu normalmente faço isso para não correr risco, ele voltou, quem segurou ou saiu no 0 a 0 ou saiu com stop. Eu saí com 200 pontos dessa operação, que foi a minha parcial. Logo na sequência, teve esse cruzamento de alta. No meu ponto de vista, não fazia muito sentido eu entrar nessa operação primeiro, porque para mim seguia o macro vendedor. Vamos colocar aqui no 25. Cadê o 25? Vamos colocar aqui no 25. Ó, então 25. Seguia vendedor, então nesse momento para mim ainda não era interessante fazer compra. Por que eu fiz essa compra? Porque essa compra eu estava numa outra região. Aqui tão perto do pivô, eu não acho tão interessante fazer a compra, levando em consideração que ele pode subir, chegar perto do pivô e voltar. Então eu não faço a compra. Só que logo na sequência ele faz esse movimento de alta, não tem força para romper o topo anterior e deixa o martelo de baixo. Quando ele deixa o martelo de baixo, eu faço a minha entrada. Eu brinco inclusive com o Felipe que a falha de topo que eu mais gosto é quando tá azulzinho, que ele não gosta. E essa para mim é sempre uma entrada que eu acho mais assertiva. Eu fiz essa entrada, segurei o trade, ele chegou a voltar. Se eu tivesse protegido, ele teria me tirado. Por isso que eu falo que eu não gosto de ficar protegendo. Ele andou quase 200 pontos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Andou 160, pouco mais de 160 pontos, subiu e depois ele foi embora. Eu entrei nesse trade, eu acabei fazendo uma parcial muito rápido, né? Porque ele já tinha dado essa voltadinha, então eu preferi fazer uma parcial curta com 200 pontos, que é o que normalmente eu faço. Só que aí depois ele embalou na queda e eu fui, peguei toda a queda, deu 1.300 pontos, o trade completo. O líquido deu muito mais, né? Até porque eu tava com mais contratos, então eu peguei toda essa queda, deu 1.300 pontos e foi só o que eu fiz, porque eu já bati minha meta, não fazia sentido eu ficar arriscando outras operações, eu optei por não fazer nenhuma entrada, continuei olhando o mercado, vendo o comportamento dele. Nessa região eu não acho interessante fazer nada, vocês percebam que aí ele fica cheio de ruído, sem ter definição, fez uma queda forte, é normal ele acumular antes de se movimentar.
então ele pode fazer aquela pegadinha de agora vai continuar caindo ou agora vai subir, então eu prefiro ficar fora. Eu acho interessante fazer essa entrada depois que esse movimento já se estendeu um pouco mais. Então não fiz nenhuma entrada. Para quem tentou fazer qualquer coisa aqui, levou stop, porque para todo lado que ele andou pouco. Só depois ele fez esse cruzamento de alta no 11 que andou, mas não tem como adivinhar, obviamente. Teria feito uma entrada caso eu estivesse operando ainda depois desse movimento, né? Porque é comum, esse é um movimento conhecido que existe, inclusive, esse número de blocos subindo e descendo. Quando ele faz o rompimento, normalmente se dá uma oportunidade de entrada. Mas é o que eu falei, eu já não estava mais operando, então eu não faço essa entrada, fiquei fora. Ele andou bastante, ou para quem entrou nesse cruzamento ou no 8R também pagou bastante. E depois ele pegou esse movimento de queda que tá aqui, ó, desde as 3 horas da tarde caindo, fazendo esse movimento aí, caindo de escadinha, né, indo devagarzinho. Mas para quem entrou está pagando bem, inclusive, vamos ver, até agora, 420 pontos, legal, mais uma boa entrada. Essas foram as minhas operações de hoje. Não fiz nada no dólar, consegui passar invicta a semana. Eu falei que essa semana eu não queria operar dólar, eu consegui. Por mais que eu olhasse ali, vi oportunidades, eu falei, eu vou cumprir, eu tenho que ter disciplina. Se eu me propus essa semana não operar dólar, eu não posso operar dólar, e eu consegui. Fiz muitos trades nas ações hoje, foi uma bagunça, mas terminei bem positiva. Tudo bem que eu acho que 1/3 do meu resultado positivo vai de custo, mas foi um dia bem positivo nas ações também, apesar de várias operações perdedoras. Então é isso, desejo um excelente final de semana para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.